Então, seja f de x igual a 3 x menos 4 mais 3 elevado a x menos 3 mais 3x 3 elevado a x menos 2 mais 3 elevado a x menos 1. Ele quer saber o valor de f de x quando for igual a 40. Vou abrir aqui a tela para escrever. Então, a questão que está aberta aqui no meu computador, eu vou ficar olhando para a tela do computador, tá? Então, eu vou reescrever ela aqui. Quer saber f de x igual a 40 para quando f de x melhor do outro jeito mesmo. Aí tá aqui, ó. 3 elevado a x menos 4 mais 3 elevado a x menos 3 mais 3 elevado a x menos 2 e mais 3 elevado a x menos 1. Isso tudo é igual a 40. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou aplicar a propriedade de potência. Aí, então, como lá em cima eu tenho um x menos 4, isso significa que ele está dividindo, ou seja, é uma divisão de potência de mesma base. Então, eu tenho 3x, 3 elevado a x, dividido para 3 elevado a 4, mais 3 elevado a x, dividido para 3 elevado a 3, mais 3 elevado a x, dividido para 3 elevado a 2, e mais 3 elevado a x, dividido para 3 elevado a 1. A expressão ela vai ficar meio grande. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar na tela do computador, que eu já tenho ela feita. Aí eu vou falando passo a passo, ok? E como ela está grande, não vai dar para eu escrever aqui. Cadê teu cartão? Cadê teu cartão? Não, mano. Ela aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aí do caderno? Sim. Então aqui, ó. Aí o que eu falei para vocês, ó. Tem o 3 elevado a x dividido para 3 elevado a 4, 3 elevado a x dividido para 3 elevado a 3, 3 elevado a x dividido para 3 elevado a 2, 3 elevado a x dividido para 3 elevado a primeira. Eu fiz isso aplicando a propriedade de potência, tá? Como todos eles têm 3 elevado a x, eu vou botar esse 3 elevado a x para fora. Tá vendo aqui onde está o mouse? E todo outro termo, eu deixei ele aqui no fator comum. Então eles têm 3 elevado a x, todo esse outro termo ficou dentro de um parêntese. Como lá em cima, ó,
Se eu voltar esse 3 elevado a x multiplicando, ó, ele vai multiplicar 1 por 1, na regra distributiva. Ó. Então, aqui em cima todos ficou o número 1, e aqui em cima todos são 3 elevado a x, ok? Com isso, eu vou tirar o MMC dos meus denominadores aqui, ó. Então, vou escolher o maior aqui, que é 3 elevado à quarta potência. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado à quarta vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 3 elevado à quarta dividido para 3 elevado à terceira vai dar 3 elevado à primeira, porque é só subtrair os expoentes, tá? 4 menos 1 vai dar 1. Então vai dar 3 vezes 1, 3. 3 elevado a 4 dividido para 3 elevado à segunda potência, aí 4 menos 2, 2. Então 3 elevado a 2 vezes 1 vai ser 3 elevado a 2. E 3 elevado a 4 dividido para 3 elevado à primeira vai dar 3 elevado à terceira. 3 elevado à terceira vezes 1, 3 elevado à terceira. Aí aqui o que eu fiz? Agora eu vou desenvolver esses expoentes, tá? Esse 3 elevado à quarta, ele está aqui embaixo, ele está dividindo, certo? Eu vou passar ele lá para o outro lado aqui, ó, onde está o mouse, multiplicando. E aqui dentro eu vou desenvolver. 1 é 1, 3 elevado à primeira é 3, 3 elevado ao quadrado é 9, e 3 elevado ao cubo, 27. Então eu vou somar aqui, ó, 1 mais 3 mais 9 mais 27, deu 40. Lá do outro lado eu tenho 3 elevado à quarta. Eu não vou desenvolver ele, porque no final eu ia acabar tendo que desfazer o que, se você fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Que ia dar 81. Aí eu já deixei em forma de potência mesmo, porque aqui na equação exponencial eu tenho que igualar a base. Então, como a base é 3, eu vou deixar isso aqui no fator 3. Aqui deu 40, certo? Do outro lado aqui também eu tenho 40. Pego esse 40, passo para cá dividindo. 40 dividido para 40 dá 1. Então eu fiquei com 3 elevado à quarta igual a 3 elevado a x. Corto a minha base, ficou x igual a quarta potência. Alguma dúvida nessa questão? Deu para entender certinho? Não, professor. Deu para Oi? entender. Deu para entender. Tá ok, então. Segunda questão. Então, aqui, ó. Só pegar a atividade aqui, ó. Segunda questão. Determine o valor de A, tal que A pertence aos reais, tal de forma que a função exponencial f de x igual a menos 9 elevado a x seja decrescente. Então, para que a função seja decrescente, então nós temos lá, né, duas regrinhas, né? Eu tenho aqui uma função f de x igual a elevado a x, que é uma função exponencial. Esse a ele tem que ser maior que zero e menor que 1 para que seja decrescente. E se esse A for maior que 1, ele vai ser crescente, tá? Deixa eu só aceitar aqui quem pediu para entrar na live. Então, continuando. Então, isso aqui é uma propriedade. Então, vocês têm que saber isso decorado, tá? Nessa função aqui, quem representa meu A? Todo esse termo aqui, ó. Tá vendo? A menos 9. É como se fosse esse meu Azinho aqui, ó. Então, no lugar desse Azinho aqui, ó, eu vou colocar essa expressão. A menos 9. Então, tá aqui, tá vendo? Aí na tela, deixa eu só dar um zoom. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó.
Então, como aqui eu tenho uma inequação, o que eu vou fazer? Como eu quero tirar esse 9 daqui, eu vou somar 9 aqui e somar 9 aqui do outro lado, tá? E também somarei 9 aqui no meio. Menos 9 mais 9 vai dar 0, tá? Por isso que o A aqui ficou sozinho. Logo, a resposta é essa daqui, ó. O A ele vai ter que estar entre 9, menor que 9, maior que 9 e menor que 10. Alguma dúvida na questão 2? Vocês podem falar as dúvidas, tirar as dúvidas. Então, vou entender como vocês todos entenderam, tá? Então, vamos para a questão 3. Então, tá aqui, ó. Questão 3. Determine o gráfico, domínio imagem para a função f de x igual a 2 elevado a 2x mais 5. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Então, voltando aqui, ó, espera aí, só tive que fazer uma pausa aqui rápido. Então, espera aí só um momentinho que eu vou beber uma água aqui, espera aí, ó, que eu vou beber uma água aqui e já volto. Voltei, desculpa aí por ter saído. Então vamos lá, voltando para 3 aqui, ó. Então, para determinar o gráfico. Toda vez que eu for determinar o gráfico, eu vou fazer uma tabela. Onde um lado eu vou ter a função f de x, ou seja, esse lado aqui eu vou ter os valores de y, desse lado eu vou ter o valor de x. Esses daqui vão ser meus pontos cartesianos. Vocês podem fazer o contrário, tá? Botar o x na frente, o f de x depois, para ficar na ordem certa mesmo para ficar na ordem certa do plano cartesiano. Então, deixa eu vou aqui na correção. Então aqui, ó, eu tenho meus pontos, tá? Então aqui, ó, todos esses valores que estão em x, eu atribuí eles, ok? Então, eu peguei aqui, ó, menos 2. Aí, botei aqui no lugar do x. Então, ficou 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. Então, vai ficar 1 elevado a 2 elevado a quarta, mais 5. 2 elevado a quarta vai dar 16, tá? Então, eu vou multiplicar embaixo. 5 vezes 16 vai dar 80. E somo com o de cima, mais 1, 81. Então, vai ficar 81 sobre 16. Então, que nem tá aqui, ó. Fiz isso para todos os valores, tá? Então, quando for zero aqui, ó, por exemplo, aqui já no ponto que eu chamei de C. 2 vezes 0, 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 5, 6. Então aqui está meu gráfico. Eu fui botando os pontos, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D.
ponto E. Depois eu fui ligando os pontos, ó. Então, vocês não precisavam fazer esse tanto de pontos, tá? Uns 3 pontos estava bom, porque como ela não é uma reta, aí se vocês botassem só 2 pontos, vocês iam acabar traçando uma reta. Então, fazendo 3 pontos, vocês vão ver que não é uma reta. Ele vem aqui muito próximo de zero e sobe até o infinito. Então, vamos para questão 4. Questão 4 está escrito assim. Dadas as funções f de x igual a 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 4. E g de x igual a 4 elevado a x elevado ao quadrado menos 2x. Ele diz que x satisfaz a seguinte igualdade. Essa daqui. Então, o valor de 2x é... Então, para eu descobrir o valor de 2x, eu tenho que descobrir primeiro quanto que vale o x. 2 elevado a x, né? Então, eu vou pegar essa expressão e vou igualar com essa expressão. Então, tá aqui, ó. Elas estão igualadas aqui, ó. Como é uma equação exponencial, eu quero que minha base tenha o mesmo número. Então, como aqui é 2, vou fazer com que esse 4 aqui também vire um 2. Então, o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então, como eu ia ter um 2 ao quadrado, eu ia ficar com 2 ao quadrado vezes todo esse termo aqui, ó. Do x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. E 2 vezes menos 2x, menos 4x. Agora que a expressão está com a mesma base, eu vou cancelar a base e vou fazer os cálculos só com meus expoentes. Então, ficou aqui, ó, x ao quadrado menos 4x. Então, vamos ver aqui essa linha aqui primeiro. Ó. Então, ficou assim. Ó. Quando eu olhei aqui, eu verifiquei que era uma equação de segundo grau. Como eu percebi que era uma equação de segundo grau, eu joguei todos os meus termos para um lado só, tá? Então, eu peguei esse 2x, peguei esse x ao quadrado, joguei para cá do lado 2x, aí vai fazer conta. Como esse x quadrado ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. 2x quadrado menos x quadrado, eu vou ter x quadrado, tá? Aí menos 4x eu repeti, e esse menos 4 foi lá para o outro lado, passou como mais 4. Vou descobrir meus coeficientes. Meu A, meu B e meu C. Tá aqui, ó. Meu A é 1, meu B é menos 4 e meu C é 4. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou primeiro resolver o delta. Delta é igual ao B ao quadrado menos 4AC. Então, B é menos 4, A é 1 e o C é 4. Então, eu fiquei aqui, ó, menos 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 4, 16. Aqui é um sinal de menos. Então, menos com mais, menos. 16 menos 16, 0. Toda vez que eu tiver meu delta igual a 0, isso significa que eu tenho duas raízes iguais. Então, eu vou fazer só um x só, tá? Não vou fazer o x1 e o x2. Então, aqui, ó, menos b, que é a fórmula de Bhaskara, mais 1 menos raiz quadrada de delta dividida por 2a. Esse menos que está aqui fora é o menos da fórmula, e esse menos aqui é o menos do 4, tá? Menos com menos, mais. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, ficou 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. Isso eu descobri quanto que valia meu x, certo? Então, como ele quer saber 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, minha opção aqui, letra D. Questão 5.
Então, na questão 5 aqui, se eu não me engano, ela é questão de Enem, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu acho que ela é questão de Enem também. Então tá aqui, ó, 5. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento. Antes de ir para 5, vocês têm dúvida da 4? Vocês podem falar, tá? Estou aqui só ouvindo vocês. Vocês não falam nada. Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Vou entender então. Vocês estão entendendo. Então vamos aqui, ó. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão N, NT, né, que N depende de T, igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Considerando as condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a... Deixa eu botar os pontos aqui. 8.192.000. Então é o seguinte, essa questão ela é bem parecida com a questão 1. Então ele te dá uma expressão e te dá um valor. A diferença dela para a questão 1 é só que ela está contextualizada, então ela está aplicada na realidade. Então, muitos grupos de bactéria, eles desenvolvem exponencialmente. Então, vamos fazer essa conta. Ó. Então, esse NT aqui, ó, eu vou trocar por esse número. Então, temos aqui, ó. Então, no lugar do NT, eu botei aqui, ó, botei o número. Peguei esse 2000, passei para o outro lado dividindo. Aí o que eu fiz? Eu cortei o 0 com 0 e ficou... Foi embora os 3 0, foi embora os 3 0 e ficou 8.192 dividido para 2. Aí eu dividi, ficou aqui, ó, esse termo. Quando eu chego aqui, nessa parte da equação exponencial, eu tenho que fazer com que minha base seja o mesmo número. Como aqui é 2, e aqui é esse número grande, eu vou pegar esse número grande e vou fazer a decomposição em fatores primos, que é isso aqui que eu fiz aqui do lado, tá vendo? Então o número 4.096 é a mesma coisa de 2 elevado a 12. Então eu coloquei aqui 2 elevado a 12. Como está a mesma base, eu cortei a base e ficou 12 aqui, 0,5T. Peguei o 0,5, passei para o outro lado dividindo, do jeito que está aqui, ó. 12 dividido para 0,5, 24. Então, essa questão, ela aparentemente tem a cara de ser difícil, mas é uma questão bem fácil. Alguma dúvida na 5? Vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês. Não, professor, isso é meio complicado, mas dá para fazer. A parte mais complicada aqui é só a decomposição. A questão 6, ela é uma questão difícil. Essa questão aqui, ó. Questão 6. Questão de Enem. Então vamos lá. Ó. O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre, com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas 100 mg da medicação. Após mais 2 horas, apenas 50 mg. E assim sucessivamente. Se um paciente recebe 800 mg de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora. A ingestão da primeira dose será... Então, essa questão, ela não te dá uma função. Então, aqui você tem que interpretar a função.
Então vamos aqui para a nossa correção. Então tá aqui, ó. Em 14 horas haverá 3 aplicações. Então eu usei essa função aqui, ó. Tá? Como eu cheguei a ela? Quando ele fala, então eu tenho uma quantidade de medicação, que é esse Y, e a cada 2 horas ele vai diminuir na metade. Então é como se eu pegasse esse negócio aqui e dividisse para 2, tá? Aí depois é como se aqui tivesse um número X e esse número X eu viesse dividindo por 2 também. Porque aí vai, cada 2 horas ele vai a metade da metade. Entenderam? Aí eu botei aqui em cima menos, ó. Que é para ficar só em cima mesmo, para não ficar dessa forma. Então esse Y é a dosagem. Então nós temos 3 aplicações. Por que 3 aplicações? Porque ele falou que a cada 6 horas. Então ele vai ingerir aqui 800 miligramas. Aí eu dividi essa conta em 3 contas. Dava para fazer ela direto? Dava. Mas eu acho que assim, em 3 cálculos ficava mais fácil, tá? Porque aqui, se eu fizesse ela direto, eu não ia poder usar essa função aqui, ó. Que eu atribuí. Então aqui, ó. Na primeira aplicação, eu vou ter 14 horas. Então aqui, ó, é 14. Então 14 dividido para 2, 7. Eu fiquei com essa expressão, tá? Eu não vou resolver ela, deixa ela assim. Aí eu tenho aqui a outra aplicação. Eu tenho 8 horas. Então 8 dividido para 2, 4. Então ficou assim. Eu só estou substituindo aqui o T, tá? E o Y. Como é 800 miligramas, então o meu 800 está aqui. E aqui sobrou 2 horas. 2 dividido para 2, 1. Agora eu tenho que somar todas essas miligramas no sangue. Por que eu deixei assim? Vocês poderiam ter feito direto, mas para fazer na mão é mais fácil fazer assim. Então eu deixei o 800. Como tem 800 em todos, eu coloco ele para fora, eu fatoro em fator comum. E aqui dentro me sobra o resto. Aí fica aqui essa expressão aqui, ó. Eu inverti, tá? Como todos os expoentes aqui são negativos, eu deixei eles positivos, assim. Tiro o MMC, 2 elevado a 7, que é o maior, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Assim eu vou encontrar esses números que estão aqui, ó. Desenvolvo 2 elevado a 0, 1, 2 elevado ao cubo, 8, e 2 elevado à sexta potência, 64. 2 elevado à sétima potência, 128. Somo todos os números aqui, dá 73 dividido para 128. Pego 800, multiplico pelo 73, então 58.400, 128. Se vocês fizerem essa continha aí, vocês vão ver que ele vai dar 456,25 miligramas. Então, a alternativa, letra B. Essa questão ela é bem difícil, ela não é uma questão fácil, não. Acho que aqui a dificuldade maior seria mesmo fazer a função. Eu acho que muitos iam entender só que ó, 2 horas de ingestão. Aqui ele está dando um exemplo, né? Aqui, ó. Até aqui é exemplo, isso aqui. Então ele fala aqui, ó, com meia vida aproximadamente de 2 horas. É daí que eu tiro aquele 2.
do y lá. Y dividido para 2, que é a meia vida. E ela vai sumindo da corrente exponencialmente, né? Então, nós temos aqui a função. Então, ela vem aqui, ó. Até ela chegar em zero, vai demorar muito tempo. Então, a gente vai ter pequenas parcelas. Alguma dúvida até aqui? Vocês podem estar falando que acho que o exercício acabou. Se eu não me engano, era só até às 6. Era isso mesmo. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tá de boa. Ok, então. De tarde eu vou fazer a de física. Então, vai ser importante que quando eu fizer a correção de física, acho que eu vou dar uma revisão para vocês para o teste. Acho que é quinta-feira o teste, a avaliação. Aproveito e faço uma revisão. Vai ser um dos conteúdos que vai cair. Aí vocês avisem os coleguinhas de vocês, tá? Aí esse exercício aqui pronto, eu vou postar lá no grupo agora. Vou enviar no grupo para você estar copiando no caderno e me enviando a correção. Ok? Aí, acho que por hoje é matemática só e de tarde agora tem a de física, tá? Aí vocês quiserem sair, pode sair aí. Eu vou enviar agora já no a vocês. Até mais tarde. Vou desconectar aqui também.